Olá, um bom dia. Nós chegamos ao 19º domingo do tempo comum e mais uma vez no Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo vai nos alertar sobre o perigo de apoiarmos a nossa vida sobre os bens materiais. No domingo passado nós ouvimos a história daquele homem insensato que fez uma grande colheita, que armazenou os seus grãos e que disse para si mesmo: descansa, minha alma, aproveita a vida, come, bebe, aproveita. Né? E Deus disse para ele: louco, ainda hoje a sua vida será pedida, e para quem ficará tudo aquilo que acumulaste? E hoje, no Evangelho, Nosso Senhor, do modo semelhante, né, diz: vendei os vossos bens, dai esmolas. E diz essa mensagem a ser gravada no nosso coração, né, independente do estado de vida, independente de se você vai viver uma pobreza radical, como um religioso, independente de se você é casado, independente, enfim, de qual é a sua profissão, fazei bolsas que não se estraguem. Fazei um tesouro no céu, que não se acabe. Ali, o ladrão não chega e nem a traça corrói. Que é uma mensagem sapiencial. Né? Não seja estulto, não perca o seu tempo acumulando o que vai se perder, construindo um castelo de areia. Né? Acumule as riquezas que não passam. Quais são essas riquezas que não passam? Qual é esse tesouro espiritual que ninguém pode te tomar? É a graça santificante, é o amor a Deus, são as boas obras. As boas obras, as obras de misericórdia corporais, espirituais, os atos de amor a Deus e ao próximo, a comunhão com Deus, a presença da Santíssima Trindade na tua alma, a vida de oração, as tuas orações, os teus sacrifícios. Ninguém vai te tirar isso. E ainda que acabe a sua vida nesse mundo, você vai levar essas coisas para lá. Porque nós sabemos que nós levaremos o amor a Deus. Né? E essas coisas todas aumentam o nosso amor a Deus e ao próximo, que são a única coisa que nós vamos apresentar para Deus no dia do nosso juízo, junto com a fé e a esperança, mas a única coisa que nós levaremos, que continuará no céu, como diz São Paulo, é o amor. Então, Nosso Senhor reforça uma vez mais essa mensagem tão recorrente no Evangelho, que é, basicamente, não sejais tontos, não sejais insensatos, não sejais burros. Não caiam nessa armadilha, né, de buscar um apoio, uma segurança em coisas materiais que são passageiras e que não podem nem nos salvar e sequer dar-nos uma felicidade nesta vida. Mas eu gostaria hoje de meditar sobre outros aspectos do Evangelho. Eu gostaria de começar esse tempo de reflexão com a primeira frase de Jesus no Evangelho de hoje, que talvez pode passar até despercebida, mas que é uma frase sobre a qual nós poderíamos meditar muito tempo e muitas vezes. Então, o Evangelho hoje começa assim: naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Não tenhais medo, pequenino rebanho. Eu acho comovente que uma das frases mais repetidas por Nosso Senhor no Evangelho é justamente: não tenhais medo. Acho que Nosso Senhor e o Espírito Santo, que inspirou os escritores sagrados, os escritores humanos, né, os evangelistas, sabia perfeitamente da nossa fraqueza. Nosso Senhor sabia da fraqueza dos apóstolos, a quem ele se dirigia, e o Espírito Santo sabia da fraqueza de nós que lemos e ouvimos as Sagradas Escrituras.
Por isso, muitas vezes ele diz, não tenhais medo. Ele sabia que a nossa vontade é débil, que a nossa vontade, o nosso empenho, a nossa decisão de amá-lo é tão inconstante. Ele sabia que, assim como os apóstolos, nós encontraríamos situações adversas, encontraríamos problemas no mundo em que nós vivemos, incompreensões, perseguições, encontraríamos problemas familiares, encontraríamos cansaço físico, encontraríamos problemas econômicos, encontraríamos doenças, tristeza, depressão, tudo isso. E por isso ele repete tantas vezes no Evangelho: não tenhais medo. Não tenha medo. E esse deveria ser um dos frutos da nossa união com Deus, né? É óbvio que o medo não é algo que está sob o nosso controle, mas a consideração da presença de Deus, a união a Nosso Senhor, a contemplação do Evangelho, essa consciência viva da sua presença, que não é apenas alguém que está perto, está ao nosso lado, está aí nos dando um apoio, mas a compreensão de que a nossa vida transcorre nele, que nós, na graça de Deus, estamos envolvidos por ele, que nós podemos dizer, né, de uma maneira como São Paulo, é ele que vive em mim. Essa consideração pode e deve nos ajudar a encontrar mais coragem, mais força, uma decisão mais forte. Não tenhais medo. E Nosso Senhor, nesse Evangelho, ainda diz assim: não tenhais medo, pequenino rebanho. E obviamente a igreja começou com um pequeno rebanho. Os evangelistas contam como primeiro João Batista foi lá, apresentou Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a João e André. André chamou Pedro, e depois vem Tiago, e vem, enfim, Natanael, e vai se reunindo um pequeno rebanho. Um pequeno rebanho. E é possível que ao longo dos séculos, mesmo em lugares majoritariamente cristãos, aqueles que realmente amaram o Senhor, estavam dispostos a se sacrificar pelo Senhor, que estavam dispostos mesmo a buscar esse tesouro no céu que o Senhor nos diz, se sentissem muitas vezes como um pequenino rebanho, né? Em meio a incompreensões, em meio a dificuldades, em meio ao materialismo. Hoje, talvez ainda mais, porque, claro, a Escritura diz que é proibido e que é uma insensatez dizer que os tempos de hoje são piores do que foram ontem. Tá certo? Então a gente não tem esse direito de falar isso. Mas, sob esse aspecto de sentir-nos um pequeno rebanho, pode ser que hoje, pelo menos aí nos países da América, da Europa Ocidental, seja verdade, porque, afinal, somos poucos. E talvez dos poucos que nós somos, aqueles que querem realmente levar a sério, viver o Evangelho, colocar o Senhor no primeiro lugar da sua vida, direcionar a sua existência, a sua família, conforme os mandamentos de Deus, sintam-se ainda menos numerosos. Né? E Jesus nos diz: não tenhais medo, pequeno rebanho. E diante disso nós temos duas atitudes, né? Ou nós nos sentimos, né, uns nostálgicos, umas pessoas que pensam assim: a sociedade deveria ser diferente, as pessoas deveriam amar mais a Deus, seria melhor se eu tivesse nascido em outro lugar, em outra época, em outra família, em outra circunstância. Ou nós ouvimos essas palavras como dirigidas a nós: não tenhas medo, pequenino rebanho.
né? E imagino que, mesmo que, eu sei, nós vivamos num lugar muito fervoroso, conheçamos pessoas, e graças a Deus nós conhecemos muitas pessoas boas, pessoas santas, que nos ajudam a crescer na fé e que nós admiramos, mas o fato é que, olhando para o mundo, para a quantidade de pessoas que existem no mundo e tantas pessoas que não conhecem a Cristo, tantas pessoas que talvez tenham visto no máximo uma caricatura deformada de quem é nosso Senhor Jesus Cristo, e vendo os governos que parece que tramam continuamente contra a verdade, os poderosos, os famosos, né, que dão mau exemplo, que ensinam coisa ruim. Talvez nós vejamos e sintamos como verdadeiras aquela constatação do Salmo 2, né? Os reis da terra se insurgem, os poderosos fazem aliança contra o Senhor e o seu Cristo. E é bom, não é ruim, é bom, que como cristãos que amamos a Jesus Cristo, que amamos a Deus de todo o coração, é bom que nós tenhamos dor ao perceber que muitas pessoas não conhecem a Cristo. Ao perceber, e como diz São José Maria, tantas pessoas passam nesse mundo como por um túnel, sem jamais experimentar a luz e o calor da fé. Isso tem que nos causar dor. E essa dor é uma participação no amor de Deus. Mas o que não poderia acontecer é que, vendo as adversidades, vendo iniquidades, vendo o materialismo, a indiferença com relação a Nosso Senhor, nós caíssemos no desânimo. Daí nós estaríamos justamente fazendo o jogo do inimigo. Daí nós teríamos perdido, né, da nossa mente. Bom, o que viveram os apóstolos? O que viveram os mártires do início do cristianismo? O que viveram os grandes missionários que levaram o evangelho para os confins da terra e que estão na glória do céu e cuja memória nós recordamos periodicamente na liturgia? Não tenhais medo, pequenino rebanho. E nós não podemos confundir a nossa vocação de amar a Deus, de estar em comunhão com Deus, e uma pessoa em estado de graça já está com a realidade visível, material de uma sociedade cristã. É claro, é nosso dever lutar para que a sociedade seja mais cristã. É nosso dever trabalhar, rezar, fazer apostolado, envolver-nos na política, para que de fato Jesus Cristo reine, não apenas no nosso coração, mas transbordando dos corações dos cristãos, dos indivíduos, que Ele reine na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, né, não será a adversidade do ambiente, do nosso país, da nossa cidade, da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa escola ou do mundo, que vai nos levar a desanimar, que vai nos levar a nos entristecer, que vai nos levar a nos encolher, porque o Senhor é quem diz: não tenhas medo, pequenino rebanho. E nós podemos entender essas palavras como um bálsamo, um consolo, mas também como uma ordem: não tenha medo. E Nosso Senhor continua no Evangelho, e um segundo aspecto desse Evangelho sobre o qual eu gostaria de meditar, em seguida, Nosso Senhor nos fala sobre a atitude que nós devemos ter nessa vida e nesse mundo. Porque por um lado é verdade, olha, nós não temos que ter medo do mundo, nós não temos que ter medo da vida, nós não temos que ter medo da morte, nós não temos que ter medo das contrariedades, porque o Senhor está conosco.
Mas, por outro lado, né, poderia acontecer que nós, de repente, esquecêssemos o que nós estamos fazendo aqui, o que nós desejamos, o que nós esperamos, nós esquecêssemos que o tesouro que nós buscamos e acumulamos é esse tesouro no céu. E aqui tem algo que é aparentemente contraditório, mas não é contraditório. O cristão tem que estar no mundo. O cristão não pode ficar se lamentando, pensando, ai, que droga que eu estou nesse mundo, nessa vida. Eu gostaria, né, de estar, sei lá, num... Claro, quem tem vocação para ser contemplativo, freira, monge, ok, mas um cristão de vida corrente, leigo, não tem que ficar, eu gostaria sim de ficar rezando em casa, gostaria sim de ficar não sei onde, eu gostaria sim de ir para tal país onde todo mundo é católico. Não, a gente tem que estar no mundo, né, e agradecer a Deus por estar no mundo. Mas por outro lado, como diz Jesus, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, no sentido de que nós estamos nos preparando para o céu, de que todas as nossas ações aqui têm em vista o céu. E poderia acontecer, né, como diz São Gregório Magno, que admirando-nos com a paisagem nessa viagem em direção ao céu, nós nos deslumbrássemos tanto pelo caminho que nos esquecêssemos do nosso destino. E por isso o Senhor, no Evangelho de hoje, nos exorta a uma atitude de vigilância. Então, depois de encorajar, não tenhais medo, pequeno rebanho, nosso Senhor diz, mas olha, sejam vigilantes. Numa outra passagem o Senhor diz, eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Sejam simples como as pombas, mas sejam prudentes como as serpentes. Ou seja, não fujam do mundo, não fujam da luta. Não tenham medo, mas também não se enrolem nesse mundo. E daí ele vai dizer-nos, né, que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. O rim cingido, o rim com um cordão apertado. E cingir os rins, o sacerdote, quando celebra a missa, coloca o símbolo, aquele cordão na altura dos rins, na cintura, que tem esse sentido, um sentido de penitência. Uma das formas de penitência é colocar um cilício, colocar alguma coisa na altura, apertando aqui na cintura. Mas o outro sentido também, o sentido da castidade, do autocontrole, do autodomínio. É que nós estejamos penitentes, que nós não estejamos moles, né? E que as lâmpadas estejam acesas, ou seja, que nós estejamos vigilantes, que nós estejamos acordados, que nós estejamos despertos, como aquelas virgens prudentes, da parábola que o Senhor conta, que nós não estejamos aí dormindo, sem saber o que nós estamos fazendo por aqui, não, que nós tenhamos claro, peraí, eu estou aqui, eu estou vivendo, eu tenho esse monte de coisa para fazer, eu tenho aquilo mais para resolver, mas o que eu estou fazendo nesse mundo? Eu estou esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida sobrenatural já começou, mas ainda não se consumou totalmente. E eu estou aqui, mas estou com o meu coração voltado para o Oriente, esperando a manifestação de Nosso Senhor. Eu estou com as lâmpadas acesas. E depois o Senhor continua. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados. E faz essa promessa. Ele mesmo vai cingir-se e fazê-los sentar à mesa e passando os servirá. Olha isso. Nosso Senhor, estejam cingidos, porque quando eu chegar eu mesmo vou me cingir e servir-lhes-ei. Essa imagem do banquete, o encontro definitivo com o Senhor como um banquete no qual, pasmem, o Senhor é quem nos servirá.
E depois São Pedro pergunta, né, se isso é só para ele, ou se isso é para todos, ou se é só para eles. E é interessante que Jesus responde a São Pedro, o mesmo Pedro que ele encarregaria de ser a pedra da igreja, o mesmo Pedro que ele encarregaria de apacentar suas ovelhas, o mesmo Pedro que ele encarregaria de confirmar os irmãos na fé. Veja o que ele diz para Pedro. Eu vos digo, feliz o empregado que o patrão chegar a encontrar agindo assim. O Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, o meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Veja a chamada que Nosso Senhor dá em São Pedro. Em certo sentido dá a nós, né? Claro, nós não temos a missão de São Pedro de apacentar todo o rebanho do Senhor. Talvez nós tenhamos o nosso pequeno rebanho, o padre um rebanho um pouco maior, né? Os leigos têm o seu rebanho da sua família, dos seus amigos. Mas o Senhor quer dizer, olha, talvez você tenha começado muito acordado, muito desperto, mas agora você está dormindo. Acorda! Você começou tratando bem a todos, agora você já está batendo nos servos e nas servas, você está comendo, bebendo, se embriagando. Volta para a sua vigilância, cinge de novo os seus rins. Volta para o seu posto, não seja burro, não seja insensato, não perca o que você já começou a edificar. O Senhor nos chama à constância na nossa fé. Né? Nós não sabemos quando nós vamos morrer, nós não sabemos quando Ele virá, mas a demora não pode nos levar a esmorecer. É força, força. E Jesus, então, nosso Senhor, termina fazendo uma outra advertência a São Pedro. Né? E que, claro, nós lemos também como uma advertência para nós. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Veja, Jesus fala isso a Pedro. Isso não reduz em nada o amor, a eleição, né, que Nosso Senhor tem em relação a São Pedro. Mas está fazendo Pedro acordar, e também a nós. A quem muito foi dado, a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. A quem muito foi dado, muito será pedido. O Senhor nos deu muito. O Senhor nos deu a vida, o Senhor nos deu a existência, o Senhor nos deu a graça de conhecê-lo. Há pessoas, como dizíamos, que passarão talvez toda a vida sem jamais ter ouvido o nome de Jesus. Hoje é mais raro, né? Talvez Nosso Senhor até se utilizará desses meios de comunicação que facilitam que as coisas e as pessoas sejam conhecidas no mundo para antecipar a sua vinda, mas talvez algumas pessoas nunca ouviram falar em Jesus, ou se ouviram falar vagamente, ou ouviram falar de uma maneira muito negativa, muito equivocada. Nós ouvimos falar no Senhor, nós conhecemos o Senhor, nós temos acesso às palavras que Ele disse, nós temos acesso aos evangelhos, basta pegar, ler, rezar. Nós conhecemos a Santíssima Virgem Maria, nós conhecemos o terço. Nós temos o catecismo da igreja ali
resume para nós as coisas mais importantes sobre Deus, sobre os mandamentos, sobre os sacramentos, sobre como rezar a oração. Nós recebemos do Senhor algo ainda maior, Ele próprio, a Eucaristia, é Ele mesmo, é o Senhor. Quer união maior, quer proximidade maior com o Senhor. Essas palavras do Senhor não servem para nos pôr medo, servem para nos acordar, servem para que, ouvindo esse chamado, a quem muito foi dado, muito será pedido, nós reconheçamos que muito nos foi dado, nós recebemos, graças a Deus, e não, de forma alguma é uma maldição ter recebido muito, pelo contrário, é um bem, só que nós temos que acordar e temos que comunicar esse bem para os outros, é isso que o Senhor está pedindo. O Senhor não está nos pedindo nada demais, Ele só apenas está nos dando o privilégio, a honra de colaborar com Ele, para que Ele seja conhecido, para que Ele seja amado e para que mais pessoas possam conhecê-lo, amá-lo e dessa maneira ser salvas. Não tenhais medo, pequeno rebanho. Pensamos na Nossa Senhora que nos ajude. Nós nos aproximamos agora da festa da Assunção, dia 15 de agosto no Brasil. Essa festa é transferida para o domingo seguinte. Mas pensamos isso a Nossa Senhora, né? A festa da Assunção, na próxima semana nós vamos meditar a Assunção, mas tem um pouco esse sentido, né? Contemplar Nossa Senhora já em corpo e alma no céu deve nos despertar e nos acordar para que nós também queiramos a glória de Deus, estar na glória, estar no céu. Então que Nossa Senhora interceda por nós nessa semana de festa, essa semana da Assunção, e que dessa maneira nós tenhamos coragem, nós agradeçamos a Deus porque Ele nos escolheu para fazer parte do seu rebanho, que é pequeno, mas é seu, isso é o mais importante. Que pela intercessão de Nossa Senhora nós sejamos vigilantes, né? Se nós agora estamos um pouco cochilando, se esfriou o nosso amor, se esfriou o nosso zelo, né? Retomemos com a ajuda da nossa Mãe e com a ajuda de Nossa Senhora, que nós demos a Deus, demos aos outros o muito que já nos foi dado. Que a Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora da Assunção, interceda por nós. Assim seja.